Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Bruno Souza, eu sou médico dermatologista, professor de dermatologia, professor aqui do Estratégia Med. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo que a gente vai fazer só resolvendo questões. Eu já falo qual vai ser o tema dessas questões que a gente vai resolver hoje aqui, tá? Então nosso objetivo aqui no nosso canal vai ser sempre discutir questões de dermatologia, seja para a prova do Revalida, seja para a prova de residência médica, seja para a prova de concurso público ou seja para a prova de título de dermatologia, tá? Então sempre que a gente está fazendo questão, a gente está aprendendo aí, e aí não vai importar qual é o nosso objetivo, o lance a gente sempre está conseguindo aprender mais, absorver um pouco mais dessa especialidade. Perfeito? Então, nessas questões aqui, eu vou utilizar o nosso banco de questões do Estratégia Med, que é um banco de questões espetacular, que você consegue filtrar especificamente qual assunto e qual subtópico daquele assunto você quer discutir, tá? Então, tá aqui, né, na nossa plataforma, você está conseguindo ver aí, tá aberto aqui, né, na minha conta, o banco de questões do Estratégia Med. Se você não é aluno do Estratégia Med, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você se inscrever e ser aluno do Estratégia Med. Você pode ser aluno nosso do curso extensivo, do curso intensivo, pode comprar também só o banco de questões, se você quiser só praticar qualquer especialidade que seja, não só dermatologia, mas qualquer especialidade que você queira aí, você vai ter acesso aí com questões comentadas em texto e vídeo, tá? Então vou usar essa plataforma aqui maravilhosa para a gente discutir. E aí, se você gostar dessa nossa discussão, eu vou pedir para você também deixar nos comentários aí sugestões de temas, de assuntos que a gente possa fazer discussão aqui mais para frente, tá? Fazendo lives, discutindo, revisando algum conteúdo, aprendendo a fazer diagnóstico diferencial. Então isso vai ser bem legal, essa nossa discussão. Hoje eu resolvi trazer aqui discussão sobre hidradenite supurativa, né? Resolvi fazer questões sobre esse tema. Não é um tema que cai tanto aí nas provas de residência médica, mas pode cair na parte de cirurgia, né? Hidradenite junto ali na parte de proctologia, também na parte de dermatologia. Então é importante a gente ter esse conhecimento aí, porque vocês vão ver que muitas questões a gente vai resolver aqui, elas são questões semelhantes, que elas abordam padrões de questão bem parecidos uma com a outra. Então são questões que a gente não pode perder, a gente tem que acertar essas questões para fazer diferença aí na nossa prova, tá? Então olha só, acompanha comigo como é que funciona o banco de questões aqui. Então aqui a gente tem especialidade, né, assunto. Eu posso filtrar tanto pela especialidade, quanto pelo assunto, quanto pela instituição, tanto pelo ano, né, das questões que eu quero fazer, por região, por professor do Estratégia Med, qual a finalidade, se eu quero fazer questão só de acesso direto, só de revalida, de título, e também posso filtrar pela banca ou pela duração aí da questão, tá? Hoje aqui, como eu falei, a gente vai discutir questão de hidradenite supurativa. Então eu vou vir aqui na especialidade o assunto e vou digitar aqui que eu quero questões só de hidradenite supurativa, tá? Então a gente tem 8 questões aqui desse assunto para a gente discutir. Eu clico ali para abrir e aí a gente consegue então realmente abrir aqui, né, as nossas questões. Então veja que essa primeira é uma questão aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, uma questão de 2020. Vamos aqui ver o que é que essa questão traz e aí em cima disso a gente faz a nossa discussão aqui da hidradenite. Perfeito? Então vamos lá. Então ele fala aqui no enunciado que a hidradenite supurativa é um processo inflamatório crônico que afeta as glândulas apócrinas da região perianal, caracterizada por abscessos e formações sinusais. E ele quer que a gente assinale a alternativa aí incorreta. Primeiro, fazer algumas considerações aqui sobre esse enunciado. Veja que ele fala que a hidradenite supurativa é um processo inflamatório crônico que afeta as glândulas apócrinas. E eu quero que você lembre muito disso daqui. Então, o problema, a centralidade do problema da hidradenite supurativa ocorre realmente nas glândulas sudoríparas apócrinas. E isso cai muito nas provas de residência, você vai ver que nas próximas questões isso vai voltar a ser abordado. Então, as glândulas sudoríparas, né, para a gente relembrar, nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas écrinas e as glândulas sudoríparas apócrinas.
A glândula sudorípara écrina, né, a que produz, né, realmente o nosso suor, ela não tem uma conexão com o pelo. Tá? Ela é uma glândula à parte na embriogênese, na formação, ela não tem essa conexão com o pelo. Já a glândula sudorípara apócrina, ela tem uma íntima correlação e relação com o folículo piloso. E o que está alterado na hidradenite supurativa é essa inflamação da unidade folículo sebáceo apócrina, tá? Da unidade do pelo. Então, a glândula sudorípara que está alterada, que está inflamada na hidradenite supurativa é a glândula sudorípara apócrina, não é a glândula sudorípara écrina. Então, não erra isso, isso já é um conceito super importante que eu estou te passando aqui. Perfeito? Deixa eu ver aqui se tem uma ilustração. Eu não sei se tem uma ilustração aqui neste livro aqui, que é o Fitzpatrick, né? Já mostro a clínica aqui para vocês, mas acho que não tem nenhuma ilustração da hidradenite aqui, né? Da relação com o pelo. Mas eu tenho aqui no nosso extensivo, né, de dermatologia, eu mostro aqui uma relação. Se eu mostrar aqui histologia, fisiologia e lesões elementares, nosso livro digital aqui, para você ter ideia de como nosso material é completo aqui. E aí eu quero mostrar essa relação do que seria essas glândulas sebáceas apócrinas e écrinas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a representação, né, do nosso pelo. Perceba o que é, a gente tem a glândula sudorípara écrina e ela se apresenta logo aqui na epiderme. Já a glândula sudorípara apócrina, ela tem essa relação com o pelo aqui. Então, ela tem a relação com a glândula sebácea. E o que ocorre na hidradenite supurativa é a inflamação dessa unidade aqui. Folículo, sebáceo e apócrina, glândula sudorípara apócrina. A glândula sudorípara écrina não tem nenhuma relação com a inflamação aqui da hidradenite. Então, é importante a gente ter essa noção aí. Tá? Então, vou voltar aqui, né, nas nossas questões para a gente ir discutindo. Então, o primeiro ponto é esse. Glândula sudorípara que está afetada na hidradenite supurativa é a glândula sudorípara apócrina. Aí ele fala aqui que ocorre na região perianal. Tá? Então, isso não é uma meia-verdade, né? Então, a hidradenite supurativa ela não ocorre só na região perianal. Ela ocorre onde a gente tem glândula sudorípara apócrina. De onde é que a gente tem essas glândulas? A gente tem nas axilas, na região inguinal, na região submamária, na região pré-external e na região perianal também, né, e perineal. Então, a hidradenite supurativa pode ocorrer em qualquer uma dessas áreas, mas aqui provavelmente foi feito essa questão por um cirurgião, um proctologista talvez, e aí ele focou nessa questão aí da inflamação da região perianal. Tá? Então, feita essa descrição, vamos lá. Assinale então a alternativa incorreta. Letra A, ele fala que vários fatores têm sido implicados no desenvolvimento e perpetuação da hidradenite, incluindo o uso de agentes depilatórios, higiene pessoal inadequada, roupas apertadas sintéticas e antitranspirantes. Bom, o que ocorre, né, na fisiopatologia aí da hidradenite supurativa? Então, o que ocorre é que existe um plug folicular. Então, onde a gente tem aqui a saída do pelo, esses pacientes têm uma alteração da queratinização que faz uma obstrução aqui nessa altura do pelo. Isso é como se impedisse a eliminação do material da glândula sudorípara apócrina. Então, aí a gente tem uma inflamação da glândula sudorípara apócrina e uma inflamação de toda essa unidade aqui, formando então abscessos e posteriormente fístulas, né? E aí esses pacientes, eles evoluem, né? Deixa eu mostrar uma foto aqui, né, do Fitzpatrick, né, do livro, para vocês entenderem melhor a clínica, né, desses pacientes. Então, a gente tem aqui, olha, formando essas cicatrizes. Nós temos aqui abscessos que são formados, olha a região aqui das nádegas dos pacientes, levando a cicatrizes crônicas aí, né? Então, o que ocorre com esses pacientes, né? Bom, e aí realmente existe essa questão de que existem vários fatores que vão piorar, vão perpetuar aí a hidradenite. Então, dependendo da forma de depilar, esses pacientes, se tiver inflamação do pelo, pode levar, mas lembrar que fazer depilação a laser, né, melhora a hidradenite supurativa. Roupas apertadas, uso de antitranspirantes, isso já é mais controverso, mas roupas apertadas sim
podem piorar a hidradenite. Então, uma das coisas que a gente fala para o paciente que tem hidradenite é utilizar roupas folgadas para evitar essa oclusão folicular. Então, você tem que pensar que qualquer coisa que leve a oclusão folicular pode piorar a hidradenite supurativa. Então, essa alternativa A, a primeira tá correta aí, não vai ser o nosso gabarito, já que ele quer a alternativa incorreta. Letra B. Os organismos bacterianos mais comuns identificados incluem Streptococcus milleri, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus hominis. Então, veja, a hidradenite supurativa, ela não é uma doença infecciosa, tá? Ela é uma doença inflamatória. Então, apesar de ter esses nódulos, essa supuração, a gente não está falando de uma doença infecciosa aqui. Pode haver colonização por Staphylococcus aureus? Pode. Mas não é uma doença infecciosa em que o agente bacteriano seja o pilar da fisiopatologia da doença aqui, tá? Então, a gente não fala de agentes infecciosos na hidradenite supurativa, então tá falsa essa alternativa aí. Até porque Streptococcus milleri não faz parte, assim, não é um agente que cause, e Staphylococcus epidermidis, muitas vezes ele é só colonizante, ele não é nenhum agente patogênico. Então, essa alternativa aí poderia ser considerada incorreta, então tem essa crítica a esta questão, tá? Cabe recurso. Letra C. Os pacientes afetados com frequência apresentam pele seborreica e algumas vezes comprometimento de outras áreas, onde as glândulas sudoríparas apócrinas estão presentes, como nas axilas e nas regiões mamárias, inguinal e genital. Perfeita essa alternativa aí, a gente não tem dúvida, né? A gente já comentou. E a letra D diz que as fístulas provenientes da hidradenite surgem acima da linha denteada da pele anal. Então ele focou aqui nessa questão, na questão da hidradenite perianal. E a gente precisa saber que fístulas na região perianal causadas pela hidradenite, elas são mais superficiais, elas ocorrem ali na altura ou mais distal à linha denteada, ou à linha pectínea. Quando a gente tem fístulas mais altas, a gente precisa pensar em doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Então essa alternativa aqui está incorreta realmente, né? E é o gabarito, tá? Então você marca aqui no sistema, ele já marca quantos por cento das pessoas erraram essa questão. A gente tem o nosso comentário aqui em texto e também o comentário em vídeo aqui, né, da nossa professora, fez o comentário aqui. Questão 2 aqui, de hidradenite. Ele fala que a hidradenite supurativa perianal constitui um processo inflamatório crônico, caracterizado pela presença de abscessos e fístulas. A etiologia dessa condição está relacionada à inflamação de que glândula, né? Então, olha só, questão bastante direta, a gente discutiu bastante, chamei atenção para você. Então, a glândula que está associada aí à hidradenite supurativa é a glândula sudorípara apócrina. Então, questão direta é o tipo de questão que não dá para a gente errar aí. Olha só essa questão 3 aqui da FESF do SUS, Bahia. Sobre a hidradenite supurativa, é correto afirmar: crianças são frequentemente afetadas pela doença. Então, falso. Geralmente são pacientes mais adultos, que são obesos, tabagistas, que têm uma maior chance de ter hidradenite supurativa. Então, é muito incomum a gente ver hidradenite supurativa em criança, tá? Então, essa alternativa A está falsa. B. Se trata de uma inflamação secundária das glândulas sebáceas. Olha só, de novo, esse assunto das glândulas. Então, glândula sudorípara apócrina e não glândula sebácea. Então, falso, alternativa B também. C. É também chamada de doença de Verneuil, acne inversa e pioderma fistuloso. Então, são nomes aqui que realmente são identificados como hidradenite supurativa, mas são nomes pouco utilizados, né? Uma sacanagem aqui do examinador fazer isso. O nome comum até, que muitas pessoas usam, é acne inversa, para chamar hidradenite supurativa. Doença de Verneuil e pioderma fistuloso também são nomes corretos, né? Muito embora sejam pouco utilizados. Então fica aí, né, o gabarito, né, foi a alternativa C. Vamos ver as outras alternativas. Na fisiopatologia, nódulos inflamados e abscessos bacterianos formam trajetos sinuosos, fístulas e cicatrizes hipertróficas. Bom, não são abscessos bacterianos, como a gente comentou anteriormente, né? Não é uma doença infecciosa, eu friso muito isso na nossa discussão. Então, por isso, essa alternativa D, ela não é uma boa alternativa para a gente assinalar.
E a letra E diz que é a oclusão das glândulas sudoríparas écrinas. Olha só, de novo isso. Glândulas sudoríparas écrinas, não. Glândulas sudoríparas apócrinas. Não écrinas, que a gente viu que não tem relação com pelo. Nas zonas intertriginosas, especialmente na região axilar, anogenital e região inframamária. Então, por isso aqui, se fosse glândula sudorípara apócrina, estaria correta essa questão. Mas não é o caso aí. Então, a alternativa E está incorreta. Vamos aqui para a próxima questão. Então, a questão da Fundação do Beneficência do Hospital de Cirurgia de 2018. Olha só, o que é que fala essa questão? Ele diz que a hidradenite é uma doença inflamatória da pele e do tecido subcutâneo causada pela obstrução dos ductos de drenagem das glândulas apócrinas. Perfeito. Ocorre após a puberdade, quando acomete a região perianal, glútea e inguinal de forma extensa, constitui-se um problema médico de difícil solução técnica. No tratamento da hidradenite supurativa extensa das regiões perianal e glútea. Então, a gente tem uma questão aqui sobre tratamento de hidradenite supurativa. Eu até tenho um slide aqui de uma aula que eu cheguei a fazer. Deixa eu abrir aqui, né, para vocês aqui. Não está aqui. Tem uma questão aqui de YouTube. Uma aula aqui que eu fiz, não doenças infecciosas, doenças inflamatórias, hidradenite supurativa aqui para a gente ver o nosso tratamento, né, de hidradenite. Uma coisa que é interessante falar é que a hidradenite supurativa ela está associada ao que a gente chama da tétrade de oclusão folicular, né, junto com a foliculite dissecante, com cisto pilominidal e com a acne conglobata. Né, aqui os fatores, né, associados à hidradenite supurativa, que podem estar associados, né, então distúrbios psiquiátricos, tabagismo, obesidade, distúrbio gastrointestinal, doenças de pele, né, como pioderma gangrenoso, síndrome SAFO, relacionado, né, 3:1 mulheres. A clínica, né, a gente começa com esses nódulos eritematosos, depois formam essas lesões cicatriciais, até formar essas cicatrizes mais hipertróficas aí. Bom, mas eu queria chegar aqui, né? Então, o tratamento, a gente divide Hurley 1, 2 e 3, que seria a gravidade da hidradenite supurativa. Lembrar que sempre a gente tem que fazer mudança de estilo de vida, interromper tabagismo, perder peso, utilizar roupas folgadas, manejar a dor desses pacientes, e aí a gente entra com o tratamento clínico. A gente pode utilizar antibiótico tópico, antibióticos sistêmicos, utilizar infiltração com corticoides e utilizar outros medicamentos, como astratina, dapsona, ciclosporina ou imunobiológicos, principalmente os anti-TNF. Mas o padrão ouro do tratamento da hidradenite é tratamento cirúrgico, principalmente quando a gente tem uma hidradenite bastante extensa, como é o caso daquela questão que ele está falando ali. Então, a gente precisa fazer grandes decisões, retirar todas essas fístulas que existem, toda a glândula apócrina ali, para a gente conseguir manejar muitos desses pacientes, tá? Então, esse tratamento cirúrgico, ele é fundamental em muitos casos, principalmente quando são lesões extensas. Olha só, letra A. Os melhores resultados são obtidos com tratamento clínico com antibióticos. Isso está falso, tá? Então, nesse caso dessas hidradenite muito extensas, tratamento com antibiótico só não vai resolver. Então, a gente vai precisar muitas vezes dar imunobiológico associado à cirurgia. Letra B. Os melhores resultados são obtidos com fistulotomia e curetagem de cada trajeto. Bom, só tirar a fístula, só quando ela é uma doença muito localizada, que retirar aquela fístula vai ser o tratamento de escolha. Muitas vezes existem trajetos fistulosos, muitas cicatrizes, nódulos, e só fazer isso ele não vai ser suficiente. Letra C. É obrigatória a realização de colostomia derivativa como complementação da cirurgia. Não é obrigatório, então a gente vai fazer a retirada daquele tecido que está inflamado ali, mas a gente não vai precisar fazer colostomia nesse paciente, tá? Então tá falso. Letra D, o padrão ouro permanece a ampla excisão da pele envolvida, sim, como a gente comentou, realmente o padrão ouro aí é fazer esse tratamento aí com cirurgia mais radical. E letra E diz que a radioterapia está indicada devido ao alto índice de neoplasias associadas.
Então a gente não faz tratamento com radioterapia, né? Não está no rol ali dos tratamentos mais indicados e realizados para hidradenites supurativa, então a alternativa E está falsa, o gabarito fica aí como alternativa D. Olha de novo essa questão aqui que ela acaba se repetindo, né? Então a hidradenite é consequente do comprometimento de qual glândula? Olha lá, sudorípara apócrina, tá? Então não pode errar isso daí. Então isso aí você já tá craque, não vai esquecer. Vamos para a próxima. Hidradenite supurativa. Letra A é uma infecção aguda do folículo piloso, caracterizada pelo acometimento superficial da pele. Então, a hidradenite é uma doença crônica e recidivante. Ela não é uma doença aguda do folículo piloso, tá? Então, isso aí já está falsa, essa alternativa A. Alternativa B, acomete em ordem decrescente de frequência. Couro cabeludo, região inframamária, períneo, região glútea e perianal. Não é uma boa alternativa. Por quê? Couro cabeludo não é um local comumente de acometimento de hidradenite supurativa. Tá? A gente pode ter lá, como a gente fala da tétrade, até foliculite dissecante, mas não é um local tão comum aí de hidradenite. Letra C é uma doença crônica devido à inflamação das glândulas sudoríparas écrinas. Veja que provavelmente isso é o aspecto mais cobrado aí nas provas de residência, como a gente está vendo. Falso, então glândula sudorípara apócrina. Letra D tem como evento determinante inicial a oclusão do ducto da glândula apócrina por rolha de queratina. Então, perfeito gabarito aqui, alternativa D, como a gente comentou. Faltando duas questões agora, né? São 7 e 8. Então, vamos lá. Então, essa questão agora aqui é da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, 2013. O paciente de 45 anos chega ao consultório de ginecologia por surgimento de múltiplos nódulos profundos em região axilar e vulvo-perineal. Refere que esses nódulos, por vezes, já romperam espontaneamente com saída de secreção amarela esbranquiçada, que evoluíram com cicatrizes profundas após a resolução. Então perceba, esses nódulos profundos na região axilar, vulvo-perineal, que ficam saindo secreção e deixando cicatrizes. Essa é a história natural da hidradenite supurativa, tá? Então, fundamental ter esse conhecimento aí. Então, você tinha que pensar aqui, fazer esse diagnóstico de hidradenite supurativa para entender o que o examinador queria. Então ele fala, baseado no caso acima, dentre as doenças benignas do aparelho reprodutor feminino, podemos afirmar. Letra A, trata-se muito provavelmente de doença de Paget extramamária e obrigatória biópsia para certificar do diagnóstico. Então o que é doença de Paget extramamária? A doença de Paget extramamária é um câncer relacionado à glândula sudorípara apócrina. Ou seja, uma doença maligna. O mais comum é ela ser na mama. Então, mas aí tem essa forma extramamária que pode estar associado a neoplasias glandulares na região, principalmente na região perineal. Então, ela se apresenta como aquelas placas mais eczematosas que são refratárias ao tratamento clínico. Então, ela não se apresenta com esses nódulos e fístulas, como é o caso da hidradenite supurativa. Então, falsa alternativa A. Letra B diz que é um caso sugestivo da doença de Fox-Fordyce. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, aqui já que está aberto, né, o livro do Fitzpatrick. Essa aqui é a doença de Fox-Fordyce, né, aqui, ó, como você pode ver, Fox-Fordyce disease. Doença aí é mais comum nas axilas de mulheres jovens, que é simplesmente uma oclusão das glândulas dos ductos apócrinos. E aí dá essas pápulas na região da axila, essas pápulas normocrômicas e firmes. Tá? Não causa nenhum problema aqui para o paciente, ele não forma esses nódulos e essas fístulas da hidradenite supurativa. Então tá falsa essa alternativa B. Letra C. O caso relata um paciente com pseudofoliculite, que é comum em mulheres que raspam os pelos pubianos. Falso também. Então, pseudofoliculite geralmente ocorre na barba, a gente fala de pseudofoliculite da barba, pacientes negros, né, e eles justamente pelo ato de barbear de forma inadequada, fazendo barbeando, né, no sentido contrário ao sentido de crescimento do pelo. Então o paciente tem pústulas, né, foliculares aí, e não esses nódulos mais profundos, levando a cicatrizes, como é o caso da hidradenite. Letra D diz que trata-se de uma paciente com hidradenite supurativa e o melhor tratamento é antibiótico ou isotretinoína com esteroides. A alternativa aqui, que é a melhor alternativa, mas não é a perfeita. Por quê? Beleza, é uma hidradenite e o melhor tratamento é antibiótico, pode ser tratamento que a gente viu. Agora, isotretinoína não é um bom tratamento para hidradenite supurativa, tá?
Quando a gente usa retinoide, a gente pode utilizar o primo da isotretinoína, que é a citretina. Mas a isotretinoína até está em alguns dos guidelines, mas não é a melhor das opções aí. Tá? Mas o gabarito fica a alternativa D. E a letra E diz que a acantose nigricans pode evoluir com a formação de nódulos e está associado ao hiperandrogenismo. Deixa eu só mostrar aqui a acantose nigricans para você que não está lembrando do que é. Então, a acantose nigricans aqui o paciente tem, geralmente relacionado a aumento da insulina, né, hiperinsulinemia. Só essas placas aveludadas, hipercrômicas na região de dobras aqui, né, dos pacientes, geralmente pacientes diabéticos, né, ou com resistência à insulina, obesos. E então não tem nenhuma relação aí com o que a gente está comentando aqui. E por último, questão bastante direta, a hidradeniite pode ser definida como infecção. Primeiro está errada essa alternativa, tá? Então, uma questão bastante antiga, de 2010, talvez nessa época tivesse esse entendimento que fosse uma doença infecciosa, né? Mas à luz do conhecimento atual, a gente não considera ela uma doença infecciosa, tá? Então, é uma doença inflamatória, mas que está associada ao quê? Ela é uma doença crônica supurativa que afeta as glândulas apócrinas, tá? Então, a letra A, aguda e supurativa, ela não é aguda, ela é crônica. Então, a letra B de C diz que é aguda, a letra D também diz que é aguda, e a letra E diz que é crônica supurativa, que afeta os gânglios linfáticos. Não é verdade, a gente assinala aqui a alternativa B de bola. Perfeito, pessoal? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários aí sugestões de outros temas que a gente possa abordar aqui, possa fazer revisões aí. Também, qualquer crítica e sugestão, também estou à disposição aí. O importante é que a gente crie uma comunidade aqui bem interessante para a gente aprimorar os nossos estudos aí da dermatologia. Tá certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição também nas minhas redes sociais, no Instagram aí, onde você possa entrar em contato comigo. E não esquece também de ser aluno do Estratégia Med. Então, vai lá, faz a sua inscrição no Estratégia Med, compra o nosso banco de questões aí, que você não vai se arrepender. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.